Mas então abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios. Esses dias eu falei para vocês que eu tenho me debruçado aí bastante nesses últimos tempos sobre essa carta. O último culto dos homens, a última segunda-feira, segunda-feira sem ser essa, a outra, né? Eu ministrei sobre Efésios também. Sobre exatamente esse texto, ou dentro desse texto que eu vou ministrar para a igreja hoje. E eu creio que Deus quer falar algo conosco nesses dias a respeito dessa carta, que é tão importante. Eu já vou passar um breve panorama dessa carta aí para você. Embora, como já tenho pregado alguns dias sobre ela, talvez você já está até craque em ouvir e saber o que se trata essa carta. Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim, a partir do 13, né? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Muito bem, o autor dessa carta é Paulo, o apóstolo Paulo. E ele foi o pastor dessa igreja. Durante pelo menos 2 anos, Paulo, ele ficou em Éfeso ministrando a palavra, preparando essa igreja sob a boa palavra do Senhor, alicerçando essa igreja na palavra do Senhor. E Paulo, ele tinha então um relacionamento de muita intimidade com essa igreja, com esse povo, porque ele ficou 2 anos lá. E um dos textos mais emocionantes da palavra de Deus é quando Paulo ele vai se despedir desse povo, lá em Atos, capítulo, não lembro agora o capítulo, mas em Atos, se não me falha a memória, lá para o capítulo 20, Paulo vai se despedir desse povo, dizendo que não era um até logo, mas um adeus, porque ele entendia que ele estava indo para cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas que estava chegando o fim da vida do apóstolo. E essa igreja literalmente pula no pescoço de Paulo e choram nessa despedida. Então era uma igreja que Paulo tinha um amor como todas as outras, mas também algo diferente porque ele conviveu ali durante 2 anos com aquele povo. E agora Paulo está escrevendo essa carta para o povo de Éfeso, mas ele está preso. Quando ele escreve essa carta, ele está preso lá em Roma. Paulo ele passa por um processo, não é? Por um julgamento, e no meio desse julgamento, ele apela para César, como sendo cidadão romano. Então ele é transferido para Roma para ser julgado lá, e ele passa a ficar sob a custódia de um oficial romano, de um soldado romano dentro da sua casa. Ele está em prisão domiciliar, ele está na sua casa, mas preso, e sob os cuidados de um soldado romano. E quando Paulo escreve essa carta, além dele estar preso, ele tem um propósito, ele tem algo que ele quer revelar à igreja de Éfeso, que na verdade não é algo apenas para aquela igreja naquele momento, mas essa carta ela serve para a igreja que somos nós hoje. Ela é tão atual, e você vai ver que ela é super atual. Na verdade a Bíblia é super atual, não é? A Bíblia é fantástica. Quem é do tempo aqui que quer ver como a gente descobre as idades aqui rapidamente?
Quem é do tempo? Quem conheceu a enciclopédia aqui, Barça? Olha lá, capaz, mas não é para tem mais, viu? Pode levantar a mão alto assim, falar, quem é do tempo da Barça? Da Britânica, tá vendo? É só, olha lá, viu? Lembra como é que funcionava isso? Tinha aqueles monte de livros, na casa do meu pai ele comprou lá a Britânica. Tinha um monte de livro e todo ano, lembra o que acontecia? Você tinha que pagar o anuário, que era para você atualizar a sua enciclopédia, porque senão ela ficava desatualizada. Depois de 2 anos, algumas informações ali ficavam obsoletas. Então você tinha que comprar um anuário, que era a atualização, aquilo que aconteceu de importante naquele ano, de relevante, e as informações as descobertas e etc. e mais, então, etc. e tal, tinha nesse anuário. A Bíblia, quantos milhares de anos existem esses textos? Muitos. Ela não precisa ser atualizada. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela mesma diz que aquele que acrescentar apenas um tio, uma vírgula, será amaldiçoado. Não é? É considerado maldito. Ela não precisa ser atualizada, ela se renova. Então, hoje nós estamos no ano de 2020, ela é tão relevante quanto era no primeiro século, ou séculos antes de Cristo. Então a carta de Efésios, ela serve para nós sim hoje. E ela é importantíssima para a igreja. Na verdade, ela revela algo. Paulo, ele tem uma intenção de mostrar que Deus queria formar um corpo aqui na terra que expressasse a plenitude de Cristo, a igreja. É nessa carta que Paulo vai falar que a igreja foi um mistério escondido e que foi revelado, aprove a ser revelado nesse texto, nesse momento, no primeiro século. Ela sempre esteve no coração de Deus, mas agora Deus estava revelando esse mistério, e que a intenção dele era formar um corpo para que expressasse através desse corpo a plenitude de Cristo. A outra coisa que ele queria mostrar, é que esse propósito seria cumprido unindo pessoas. Não seria algo individual, mas algo com a união de pessoas, dos irmãos em Cristo, do povo de Deus, eu e você. Juntos nós formamos a igreja, sozinho não, mas juntos sim nós expressamos a glória do Senhor, essa plenitude de Deus, de Cristo. E a terceira era preparar essa igreja para que o seu povo estivesse maduro e que ele estenda a vitória de Cristo sobre o mal. Se você olhar a carta, ela é como um manual de batalha espiritual, de guerra espiritual. Eu lembro que eu fiz 2 seminários. Um segundo seminário que eu fiz era específico sobre batalha espiritual. E muito nós estudávamos Éfeso. E se você olhar o texto que eu li, fala sobre a figura de um soldado, de um guerreiro, de um soldado romano. E Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está em prisão domiciliar, guardado por um oficial romano, um soldado romano. Então ele tem aquela figura paramentado, fardado, não é com a sua, não é farda, mas era armadura. Então ele começa a trazer algumas revelações para a igreja, descrevendo cada uma dessas peças da armadura. E a igreja de Éfeso estava vivendo num contexto ali daquela cidade, que era uma cidade grande. Dizem que ela foi a maior cidade do Império Romano depois da própria Roma. Então era uma cidade muito grande, chegou a ter mais de 300 mil habitantes. Então ela estava envolvida num contexto. A igreja hoje, nós também estamos
dentro de um contexto chamado mundo. Nós falamos, a igreja está no mundo. Nós não somos daqui, mas estamos aqui, não é? A igreja está plantada dentro de um sistema que nós denominamos mundo. E se nós pensarmos no mundo, como está o mundo... Aí, som, aí, voltou. Se nós pensarmos em questão de mundo como um sistema, nós vamos ver que o mundo apresenta uma patologia, ele está doente. O mundo está enfermo. Biblicamente falando, vou melhorar essa frase. Biblicamente falando, o mundo apresenta uma patologia. O mundo está doente. Biblicamente falando, o mundo está enfermo. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos entender o porquê o mundo está doente. Há uma causa. A causa por que o mundo está doente. 1 João, vai lá, deixa anotadinho aí, Efésios capítulo 6, e vai lá para o finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5, 19. Vai dizer assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Por que o mundo, biblicamente, está doente? Por que ele está enfermo? Porque ele está sob um poder do maligno. O mundo jaz no maligno. Então, o mundo apresenta essas enfermidades, biblicamente falando. Mas a igreja está inserida nesse contexto. A igreja está inserida nesse cenário de um mundo caótico, enfermo, doente. Há um conceito que diz, na verdade é um conceito que a sociologia diz que o coletivo exerce um poder sobre o individual. O grupo exerce um poder sobre o indivíduo. E esse poder, ele é coercitivo, ele é uma pressão. Vou dar um exemplo, para ficar de uma forma mais didática, claro, ficar uma coisa mais didática para você, ficar mais claro para você. Imagina que você, mulheres, há alguns países, mulheres muçulmanas, que vivem em países islâmicos, muitos desses países, é comum as mulheres se vestirem de uma forma característica, com uma vestimenta característica. Lembra? Só com o olhinho de fora, que é a burca. Já viu na televisão? Não é? Tem algumas que nem os olhos ficam de fora, colocam uma redinha ainda para nem os olhos as pessoas verem. Isso é comum para as mulheres muçulmanas em países islâmicos. É comum. Todas elas usam. Agora imagina que uma mulher lá, ela decida não vestir a burca, andar de calça jeans pela cidade. O coletivo vai exercer uma coerção sobre o indivíduo. Ela vai receber uma pressão, porque ela está fora de um contexto, ela está fora daquilo que é geral, ela está fora daquilo que é comum. Então, o coletivo exercerá uma pressão sobre ela. Nós vivemos num país que é bem sossegado em relação a essas questões. Se nós observarmos uma mulher andando de burca aqui na cidade, talvez vai nos chamar a atenção, mas nós não vamos reprimi-la.
Nós não vamos pressioná-la. Mas nesse contexto que eu mostrei para você de um país islâmico, se uma mulher decidir se vestir aí com a sua roupa, certamente ela vai ser pressionada, porque o comum, o coletivo pressionará o individual. Deu para entender? Ficou claro aí? Pois bem, se nós entendemos isso, então fica mais fácil de nós pensarmos e observarmos o contexto que a igreja está vivendo e o que Paulo quer dizer em algumas coisas em relação a essa carta. A igreja, ela vive num contexto, no meio de algo que virou comum, mas ela tem que ser diferente. Ela não pode se adaptar ao que é o comum. Ela vai ser pressionada, então, porque o coletivo exerce uma pressão sobre ela. Vou dar outros exemplos. O que a Bíblia fala para os nossos jovens em relação à santidade nos seus relacionamentos? Ela vai falar assim, a Bíblia diz, olha, você não deve ter relação sexual com a sua namorada enquanto você é namorado, enquanto vocês são namorados. Biblicamente falando, a relação sexual ela é guardada para o matrimônio, depois do casamento. Não é isso que a Bíblia fala? Agora nós vamos olhar o que é o comum. Isso funciona no mundo? Quando os nossos jovens se apresentam numa faculdade e são questionados a respeito de algumas posturas, eles vão falar assim, eu estou me guardando. Eles vão falar assim, de que planeta você chegou? Porque o comum hoje vamos para cima. Está liberado. Quando, em pleno século XXI que nós estamos, uma mulher fala que uma mulher cristã fala que ela deve ser submissa, no melhor da expressão submissão, biblicamente falando, ao seu marido, o que uma mulher que não conhece a Bíblia, que não está na igreja fala, você está doido, isso aí é coisa nem do tempo da minha avó. Isso é coisa muito antiga, isso não cabe mais na nossa realidade. Quando nós falamos para uma família que não conhece o Senhor, nós falamos sobre o que juntou o homem, o que juntou Deus, não separe o homem, que a instituição do casamento é uma aliança, nós celebramos uma aliança, não celebramos um contrato, que a aliança não tem prazo de validade e que ela só pode ser desfeita por conta do adultério ou pela viuvez. Nesse mundo que nós vivemos, onde as pessoas estão se separando mais rápido do que trocam de roupa, as pessoas vão nos achar o quê? Esquisitos. E muitas vezes nós viveremos uma pressão, nós seremos pressionados. É só você pensar num contexto do jovem que eu falei para você. Quando os amigos falam, vamos para a balada? Não, vou para a igreja. Sabadão, estamos organizando algo aqui, uma rave. Não, sabadão eu tenho um compromisso na igreja. Onde? Na igreja. Você está louco? Aí eu toco. Você toca? Onde? Na igreja. Você entende a pressão que o indivíduo sofre por conta do coletivo? Isso acontece. Nós estamos sendo pressionados, Hoje o mundo, ele fala sobre um consumismo exagerado que as pessoas precisam ter para se sentirem algo. Então, e nós estamos inseridos nesse contexto do consumismo. Então, o mundo ele tomou uma forma, e a igreja está
inserida nesse mundo e sendo pressionada, porque o coletivo pressiona o individual. Bom, deu para entender? Que bom, é bom pregar para gente inteligente que fica mais fácil. Agora, se você pensar na igreja, na história da igreja, desde que ela foi fundada, desde que ela foi estabelecida no século I, ela vive na contramão. Sempre ela viveu na contramão. Quando ela foi instituída aqui na terra como igreja, ela precisou ir na contramão do quê? De um sistema religioso. Qual que era o problema? O que eles tinham? Qual era o problema do Sinédrio em relação a Jesus? Porque Jesus estava quebrando um sistema religioso. Ele estava mostrando algo diferente. Ele estava quebrando algumas tradições religiosas. Ele estava indo na contramão e pessoas estavam seguindo a Jesus. Então ali, já desde o começo, a igreja andou na contramão. Ela andou contra o comum, contra aquilo que é o normal em padrão mundo. Então a igreja sempre esteve nessa contramão aí, do que o coletivo acha que é o correto ou mais fácil. O problema é quando a igreja, o problema é quando a igreja ou nós como indivíduos, nós sucumbimos aí sob essa pressão. No sentido de nos dobrarmos e seguirmos isso. Quando nós passamos a achar que aquilo que pregam fora da Bíblia é mais vantajoso, é mais legal, é mais fácil. Puxa, será que eu preciso mesmo cumprir tudo isso? Será que eu não posso adaptar algumas coisas? Será que realmente será que nós estamos no século 21, será que vale realmente aquilo que a Bíblia fala, até mesmo no Antigo Testamento? Aí, a igreja e nós como cristãos, nós nos descaracterizamos. Aí nós nos tornamos rótulos, nós temos um rótulo de cristão, nós temos uma fachada de igreja, mas o conteúdo já se descaracterizou. A embalagem pode ser boa, mas o conteúdo já não é tão bom. Porque o conteúdo está como o do mundo. E isso acontece. Muito, até. Demais. Você percebe a igreja, vou falar de igreja como instituição. A igreja, por exemplo, quando ela está diante de um desafio para, por exemplo, adquirir um terreno, construir um templo, qual a primeira coisa que a igreja pensa em fazer? Ou algumas, ou de repente pode passar pela cabeça. Vamos fazer uma feijoada? Vamos fazer uma cantina? Vamos vender pizza? Vamos fazer rifa? Dá para você imaginar que tem igreja que faz rifa? Já pensou? Uma igreja que faz rifa. Um é favorecido e 99 perdeu. Aí vai falar assim, não, mas tem uma boa causa, que é a construção. Aí nós vamos olhar para o padrão bíblico. Aí nós vamos ver quando Davi estava movimentando o povo para a construção do templo, que Salomão construiria. Quantas rifas Davi fez? Domingo, não perca, nós vamos rifar 3 frangos. E você vai poder
né? Tem isso. No calor daquele contexto lá, nós teremos uma feijoada. Já pensou que beleza? Não tinha. Paulo, quando ia fazer uma viagem missionária, vendia pizza? Claro que não. Porque há um padrão para a igreja. Ela é mantida única e exclusivamente por dízimos e ofertas. Mas sem perceber, a igreja ela deixa um fundamento bíblico e ela passa a viver como o comum, o coletivo, buscando recursos como todos os outros buscam, todas as outras instituições, ou muitas instituições buscam. A minha filha está ainda, né, no ano de formatura do 9º ano, e a comissão de formatura, agora nem sei se vai ter mais, né, porque nós estamos num tempo tão estranho, tão esquisito, nem sei se terá mais a festa de formatura, mas eles estavam se movimentando para vender bolo, rifa. Deixa bem, a igreja não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes a igreja, sem perceber, ela se dobra a esse padrão. Não só a igreja, mas quantas famílias estão vivendo num padrão que não tem nada a ver com a Bíblia. Quantos jovens que se descaracterizaram como jovens cristãos, porque estão seguindo um padrão da coletividade. Talvez porque foram bastante pressionados por esse sistema comum. Então, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, é um texto que você deve saber, não endereço, mas de cabeça. A Bíblia diz assim, Paulo diz, que nós não devemos tomar o formato do mundo. Há um formato no mundo que está doente, mas a igreja não pode tomar a forma desse mundo. Ela deve sair dessa forma, desse padrão. Não vos conformeis. Não é isso que Paulo fala? Pois bem. Bom, agora voltando para Efésios, talvez faça mais sentido, ou todo sentido, o que Paulo fala sobre o capacete. Porque o capacete é uma peça da armadura que, se você... O que você acha que servia o capacete? Proteger o quê? A cabeça, claro, não é? A cabeça. Que era algo vital. A cabeça, o que tem na cabeça, fora os cabelos? No caso de alguns, né? No meu, não. A cabeça não é feita só para segurar o cabelo. A cabeça, ela tem algo dentro, que é o cérebro. Que é o centro das nossas decisões, das nossas emoções, das nossas vontades. Quando Paulo está descrevendo o capacete para proteger a cabeça, ele não está mostrando apenas um órgão apenas, um membro. Ele está falando, ele está dando uma revelação para a igreja. Vocês precisam guardar, o capacete guarda o quê? A sua mente. O capacete guarda o seu cérebro, o seu intelecto, as suas emoções e as suas vontades precisam estar muito bem protegidos. Porque receberão ataques. E os ataques que nós recebemos hoje é isso que eu falei para você, tudo isso que eu falei para você. Propagandas de que as coisas são muito mais fáceis fora do padrão. Para que nós temos que nos sujeitar aos padrões bíblicos? Para que nós temos que seguir a Bíblia? Você deve conviver com isso dentro da sua própria casa, dentro da sua própria parentela. Talvez pessoas não entendam o que você está fazendo numa quarta-feira como essa dentro da igreja. Talvez até você deixou alguém na sua casa lá que questiona, você tem que estar na igreja 3 vezes por semana. Na verdade, você não precisa estar, você quer estar. Que é muito diferente. Mas nós recebemos essa pressão.
E nós precisamos muito bem guardar a nossa cabeça. Por isso que Paulo fala a respeito dessa peça da armadura, o capacete da salvação. Nós precisamos proteger a nossa mente, porque uma mente desprotegida, ela pode ser uma cabeça desprotegida. Para o soldado romano, ele estava exposto à morte. Uma mente desprotegida hoje, biblicamente falando e espiritualmente falando, também está fadada à morte espiritual. Porque nós vamos tomando forma do mundo e nós já não conseguimos mais diferenciar. Nós nem sabemos mais. Você está entendendo? O quanto isso é importante e o quanto isso é relevante para o tempo que nós estamos vivendo. Como essa peça da armadura, ela tem muita importância e muita relevância no tempo de hoje. Muito bem. Agora, Paulo, ele fala o seguinte, ele fala capacete, mas ele fala capacete do quê? Da salvação. É o capacete da salvação. Essa peça bem ajustada, essa peça da armadura bem colocada, ela se chama capacete, mas o capacete da salvação. E eu já falei algumas vezes aqui na igreja a respeito da palavra salvação. O que ela significa? Ela vem, na verdade, essa palavra, nesse contexto aqui de Efésios, é a palavra soterion, mas vem da palavra soteria, no grego, que é preservação, prosperidade, bem-estar, cura. É algo que nos faz viver coisas tremendas, inimagináveis, e que na verdade o mundo busca, mas ele não tem. E quando nós temos o capacete da salvação bem ajustado, nós passamos a viver tudo isso que a própria palavra de Deus mostra que nós viveremos. Então, a igreja, se você olhar no capítulo, no próprio versículo 6, capítulo 6, versículo 13, nós vamos falar, Paulo vai falar em relação a resistir. Ele fala assim, olha, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir, manter posição, firmar bem a base, não sair daquilo que você está apoiado. E ele fala também, olha, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Inabaláveis. É a palavra que Deus tem para nós. É o projeto que Deus tem para nós. Que eu e você, a igreja, seja inabalável em todo e qualquer tempo, em todo e qualquer contexto. Mas para isso, essa peça chamada capacete tem que estar muito bem firme na minha cabeça e sobre a sua cabeça. Então, os cristãos, eles não podem ser levados, eu e você não podemos ser levados por esse embalo, por esse padrão. Nós devemos estar bem firme nos padrões da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Nós temos que fazer duas coisas aqui na terra. Estarmos firmes na palavra, porque firmes na palavra nós alegramos a Deus. Firmes na palavra nós alegramos a Deus, e como consequência nós temos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E a outra coisa que nós devemos fazer é impactar aqueles que estão nesse padrão do mundo. Nós devemos exercer influência sobre aqueles que não conhecem a palavra. Porque como a própria palavra diz, e nós lemos,
O mundo está enfermo, porque está sob o poder do inimigo. Olha lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 19 a 21. A natureza aguarda. O que é a natureza? A natureza criada, não é? Aquilo que ainda não recebeu a revelação de Deus. Aqueles que não têm o Espírito Santo ainda, é uma natureza criada. Ainda não tem a revelação do Espírito Santo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você entendeu o que Paulo está falando? A criatura está na expectativa, na grande expectativa da revelação dos filhos de Deus. E ela está sujeita, a criação, a criatura está sujeita a um poder de domínio. Ela está sofrendo porque está cativa, porque ela não experimentou ainda a liberdade que nós já experimentamos. Quem vai mostrar isso? Eu e você. O nosso papel aqui na terra não é apenas glorificar a Deus e sermos abençoados porque nós obedecemos, mas também salvar aqueles que ainda não conhecem, porque sofrem, porque estão cativos. Acham que até podem achar que estão bem, mas é uma alegria falsa, passageira, momentânea e pior ainda. Se morrer sem Cristo, vai para o inferno. É o que a palavra de Deus fala. Então nós estamos inseridos nesse contexto para quê? Para influenciar o mundo. Não para sermos influenciados, mas para influenciar o mundo. Agora, como que nós vamos fazer? Pressionando como o mundo faz conosco? Nós vamos exercer um poder de coerção? Mesmo porque não funciona, não é? Você mais afasta do que você atrai. Quando você vai dar uma de santão, não é? Quando você vê seu parente bebendo, não que ele não esteja errado, mas você chega lá, cruza o bracinho, bate o pezinho, aí você fala assim: sabia que você vai para o inferno se você beber? É assim que você evangeliza? Sabia que você vai para o pecado? Opa, você vai para o pecado não. Vai também, né? Sabia que você está pecando? Quando você está fornicando? O jovem fala assim: fornicar? O que é isso? Nem sei o que é isso. Você acha que é esse tipo de pressão que vai fazer a transformação no mundo? Não é dessa forma. E Deus, Ele quer fazer algo em nossas vidas que é muito mais impactante. Ele quer fazer algo nas nossas vidas que é muito mais impactante, influencia muito mais, porque não é pela opressão, não é pela coerção que nós vamos impactar o mundo, nós vamos espantá-los, mesmo porque eles vão olhar para nós e vão ver um monte de defeitos. Porque não é porque nós somos cristãos, é que nós temos uma auréola, né? Que chama aquilo que os anjinhos têm, pelo menos nos desenhos falam, né? Nós não temos asas de anjos, nós temos... Nem precisa de muito binóculo para enxergar, não. Tem coisa que nós estamos num processo como cristãos. O que vai impactar e o que vai trazer uma grande transformação para aqueles que não conhecem o Senhor ainda, o que vai fazer com que eles se aproximem de Deus, é nós testemunharmos
E Deus, Ele quer te fazer um grande testemunho. Deus, Ele quer mostrar, através da minha vida e da sua vida, que vale a pena servi-lo. O quanto é vantajoso servi-lo. Que nós não fomos chamados para sermos proibidos de fazer coisas. Porque tem pessoas que olham para nós, quando nós entramos para a igreja, e acham que aqui nós temos um monte de regra, que fala assim, isso você já não pode, você fazia, não faz mais, você não faz mais, não faz mais. Não faz. A igreja, para quem está de fora, é um lugar de gente triste, de gente frustrada, porque nos foi proibido fazer muitas coisas. Na verdade, o Espírito revelou a nós que nós, quando fazíamos aquilo, nós estávamos cativos. Nós éramos escravos, porque nós dependíamos de fazer algumas coisas para acharmos que estávamos felizes, ou temos uma sensação muito pequena de uma felicidade, que na verdade não era uma felicidade, era uma felicidade mentirosa, porque era circunstancial, eu dependia de alguma coisa. Agora Cristo nos chamou para a liberdade. Você viu o que Paulo fala na carta aos Romanos? Nos chamou, eles não sabem o que é ser livres como filhos de Deus. Deuteronômio 28. Olha o que Deus quer fazer com você, e comigo, e com a igreja. Deuteronômio 28. Vou ler até o 13, do 1 ao 13. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra, veja bem, então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse medo. Sendo que o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguirem outros deuses e prestarem-lhes culto. Olha o que o Senhor está falando. Eu vou fazer vocês um povo de destaque. As nações verão que vocês são especiais para mim. Nesse contexto, Israel enfrentaria muitas nações para pegar a terra que lhe era prometida. Então essas nações teriam medo de Israel, porque eles teriam que lutarem contra Israel. E você sabe que Israel, nesse tempo, nem exército eles tinham formado. Mas o Senhor fala, vocês serão irresistíveis, inabaláveis, conforme Paulo fala lá em Efésios capítulo 6.
E isso vai chamar a atenção das pessoas que não conhecem o Senhor. Você lembra quando Israel vai entrar na primeira cidade da terra prometida? Você lembra qual era a primeira cidade? Começa com G, termina com Jericó. Jericó, isso. Puxa, vocês estão demais hoje. Jericó. Quando os espias chegam ali, o que Raabe fala? O coração do povo derreteu. Porque eles sabem que a mão do Senhor está com vocês. E nós não somos páreo, porque vocês são abençoados por Deus. O mundo nos vendo como pessoas que são abençoadas por Deus. O Senhor tem interesse em me abençoar e te abençoar. Quando a bênção na minha vida o glorifica. Está entendendo? Vai lá agora em Zacarias capítulo 8. E esse texto, nós temos uma história junto com esse texto. A Igreja Batista Ágape de São João da Boa Vista. Nós temos uma história com esse texto, porque a primeira vigília que nós fizemos aqui nessa igreja, no tempo que eu sou pastor há quantos anos que a Lulu tem? Há 12 anos, quase 12 anos atrás. A primeira vigília que nós fizemos há quase 12 anos atrás, Deus nos deu essa palavra que está em Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8, versículo 20. Olha só o que a Bíblia diz. Zacarias capítulo 8, versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, povos e habitantes da terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente na barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com seu povo. Você está entendendo? Que não é a gente ficar falando é pecado, você está errado, você vai para o inferno. Embora você não está errado, biblicamente falando. Mas não é isso que convencerá as pessoas. O que convencerá as pessoas é olhar para nós e vermos o quanto Deus tem nos abençoado. O quanto a salvação dele, o soterion, a soteria está sobre as nossas vidas. Não é por conta da força do nosso braço, mas é porque o Senhor tem nos abençoado, porque a graça dele nos alcançou. Romanos capítulo 2, 12, nós já lemos. Capítulo 2, 12, opa. Você vai falar: pastor, isso é tudo coisa do Antigo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler todo o texto. A Bíblia diz assim, 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, tenha o capacete da salvação sobre a sua cabecinha linda, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós guardamos a nossa mente, quando nós não nos moldamos no padrão do mundo, nós esperamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em todo tempo, em todo momento, na minha vida e na sua vida. Há uma boa e perfeita vontade de Deus disponível para mim e para você. Quando? Quando nossa mente está protegida. Amém? Último texto que eu quero ler com você, de novo lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Inabaláveis.
Mas se tiver com o capacete frouxo, se tiver com o capacete, não tiver com o capacete, se não tiver a mente protegida, se não tiver a mente guardada, aí, querido, você está correndo o risco de um golpe fatal, de ser um rótulo. Não colherá as bênçãos, não impactará o mundo, porque as bênçãos do Senhor, a salvação, não poderá ser derramada sobre a sua vida. Mas você quer ser abençoado, sim ou não? Claro que quer. Então fique em pé que nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar por nós. Nós vamos orar. Nós vamos pedir perdão. Porque se de alguma forma, em algum momento, nós descuidamos dessa peça tão importante que é o capacete, nós emprestamos nossa mente, nós nos dobramos alguns conceitos, nós fizemos aquilo que não agradava a Deus, nós vamos pedir perdão a Ele. E nós vamos hoje, profeticamente falando, eu sei que essa é uma coisa que mais a pastora gosta de fazer e falar, é a área dela, né? O profético. Mas profeticamente falando, nós vamos vestir esse capacete e ajustar bem esse capacete. E profetizaremos que todas as bênçãos que o Senhor tem planejado para mim e para você não serão impedidas de chegarem até nós. Porque nós temos a mente guardada em Cristo. Então, o Senhor terá liberdade de derramar sobre nós. E muitas pessoas olharão para nós e não terão dúvida que as conquistas, as bênçãos, não é fruto da minha inteligência, da sua inteligência, da minha força, da sua força, muito menos acaso e sorte, mas é fruto de um relacionamento com Deus. E eles chegarão, como Zacarias capítulo 8 fala, eu entendi o segredo. O segredo é Deus na sua vida. Eu quero esse Deus. E aí você marchará com Ele nesse exército chamado igreja. Amém? Feche seus olhinhos na sua casa aí também. Faça essa oração junto conosco, em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Porque o relacionamento que o Senhor tem conosco é um relacionamento de amor. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. A Tua palavra, ela não é um livro cheio de regras daquilo que nós devemos deixar de fazer. Ela é muito mais do que isso. A Tua palavra é um manual de como nós devemos andar, para que nós não caiamos na cilada que o mundo está envolvido. O mundo está sujeito à vaidade, à inutilidade, às coisas passageiras. O mundo padece de uma enfermidade, biblicamente falando. O mundo está enfermo. O mundo está enfermo porque não conhece o Senhor. O mundo já está entregue nas mãos do maligno. A igreja deve viver nessa contramão. A igreja deve viver contra o fluxo. Paulo fala que nós não devemos nos conformar. Paulo diz que o formato do mundo não tem nada a ver com a igreja.
E estudando a Tua palavra, nós vamos ver que desde que a igreja foi estabelecida aqui na terra, ela anda numa contramão. Ela anda numa contramão para agradar o Senhor, ela anda numa contramão. Nós pedimos perdão. Hoje, essa noite, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Porque essa arma que se chama, essa peça da armadura que se chama capacete, o capacete da salvação, muitas vezes nós não usamos da forma correta, se é que usamos. Nós deixamos com que pensamentos, emoções, vontades fossem colocados nas nossas mentes. E esses pensamentos, vontades, emoções não tem nada a ver com o padrão da Tua palavra, não tem nada a ver com o padrão da Tua palavra. Quando nós achamos que o mundo, as estratégias, a visão, a forma de um mundo pode ser mais interessante, nós estamos descuidando, nós não estamos vestindo esse capacete que nos leva à salvação, que nos leva a viver a Tua salvação, a preservação, as conquistas, as vitórias, a prosperidade, o cuidado. É isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor tem para nós. A Tua palavra fala várias vezes que nós somos o Teu tesouro, nós somos o Teu tesouro pessoal. Nós temos valor para o Senhor nos quer bem, o Senhor tem planos e projetos para as nossas vidas. O Senhor quer nos fazer destaque, não para a nossa vanglória, mas o Senhor quer nos fazer destaque para mostrar o quanto vale a pena Te servir, o quanto vale a pena Te servir. Mas nós Te pedimos perdão essa noite, porque muitas vezes nós não entendemos, ou se entendemos, não nos colocamos no formato da Tua palavra em total obediência. Quando nós não amamos, quando nós não perdoamos, quando nós não nos relacionamos como deveria relacionar, nós estamos pecando, porque nós estamos num padrão de mundo. Quando nós pecamos, quando nós nos dobramos ao pecado, nós estamos num padrão do mundo. Quando a igreja, ela cria estratégias que não tem nada a ver com a Sua palavra para ela se sustentar, nós estamos pecando, nós estamos num padrão de mundo. Então hoje nós estamos Te pedindo perdão, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas hoje. Profeticamente falando, nós estamos vestindo esse capacete. Nós estamos vestindo esse capacete. Nós estamos protegendo a nossa mente, nós estamos protegendo a nossa mente. Nós estamos ajustando a fivela desse capacete para ele não ficar solto. Ele está bem firmado na nossa cabeça, Senhor. Nós não negociaremos mais os Teus padrões, os Teus preceitos. Essa é uma noite onde nós estamos nos compromissando com o Senhor, nos comprometendo com o Senhor, com a Tua palavra, com o Teu formato. Essa peça está bem ajustada, essa peça da armadura está bem ajustada sobre as nossas vidas. Nossa mente agora está sendo renovada. Nós recebemos uma mente renovada, novos pensamentos. Aquilo que nos oprimia não oprime mais. Aquilo que tinha ganhado força na nossa mente está perdendo força agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que estão nos assistindo. Sopra Espírito sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, para a glória do Teu nome. E por conta disso, nós temos a convicção e a certeza
que a tua palavra se cumprirá sobre nós, as tuas promessas se cumprirão sobre nós. Nós estamos nos firmando, nós estamos resistindo hoje. Por isso, o Senhor nos faz inabaláveis. Inabaláveis. As bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor nos acompanharão. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. Aquilo que está profetizado em Zacarias capítulo 8 acontecerá. As pessoas olharão, as pessoas contemplarão o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo nas nossas vidas, e não terão dúvida que isso é a graça, a misericórdia, o poder de Deus sobre as nossas vidas. E quererão buscar o Deus que nós servimos, que nos tira da escravidão e nos faz livres como filhos. Livres como filhos, livres como filhos. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu oro, Pai, agora para aqueles que estavam sentindo depressão, pânico, que todo espírito de depressão, todo espírito de pânico, todo espírito de morte que estava rondando essa pessoa, por conta de pensamentos que estavam estabelecidos nessa mente, em nome de Jesus, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que esse espírito, que esses pensamentos percam força, que teu Espírito Santo invada essa mente e liberte essa pessoa agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que alegria, que alegria, que alegria do Senhor venha a ser restabelecida nesses corações, em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam libertas da medicação, das drogas, e que a glória do Senhor, resplandeça sobre a vida delas, resplandeça sobre a vida delas, resplandeça sobre a vida delas, e que todas as bênçãos que estão chegando sobre as nossas vidas, aquelas que ainda chegarão, todas as vitórias que o Senhor já tem nos dado, e as tantas outras que o Senhor nos dará, que elas não fiquem em nós, porque serão vãs, serão passageiras, mas que todas as vitórias e todas as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas sejam testemunho do poder, da glória, da majestade, do favor, do amor do Senhor. Que não pare em nós, mas volte para o Senhor, que através das nossas vidas muitas e muitas pessoas que estão perdidas, que estão cativas, que estão opressas, venham se dobrar pelo nosso testemunho. Muitas venham se dobrar e reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ao nosso Pai Celestial como aquele que o adota para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém. Aleluia. Eu estava ali agora, nesse momento que nós tivemos de louvor, nessa última canção,
E eu senti como se Deus estivesse falando ao meu ouvido algo. E é como se Ele estivesse falando assim: tem pessoas aqui que precisam ajustar esse capacete. E não tem a ver com o pecado, não tem a ver com o padrão do mundo, mas há pessoas aqui que precisam ajustar esse capacete porque deixaram de crer. Como, e Deus me trouxe assim à memória, como aqueles que estavam ali para entrar na terra prometida e de repente, por conta de um cenário, né, estou falando dos espias, por conta de um cenário, eles deixaram que pensamentos entrassem ali na sua cabeça, no seu cérebro. Então eles foram abalados, deixaram de acreditar, acharam que a conquista era impossível. E Deus está falando para você, ou você que está aí na sua casa, que é para você ter a mente guardada, assim como Josué e Caleb tiveram. O capacete não serve apenas para nos guardar do pecado, de um padrão do mundo também, mas também deve servir para guardar as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Se Ele liberou, querido, sobre a sua vida, não sei, sobre a sua vida aí na sua casa, apenas creia, obedeça e creia, porque Ele é fiel.